Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero falar sobre metas. Como calcular metas? Qual é a melhor estratégia, a melhor técnica para a gente realmente calcular metas no sentido de não subdimensionar, não é? Uma meta muito simples, muito fácil, que não é desafiadora, e ao mesmo tempo não confundir com desejo, não é? E colocar metas sem parâmetros adequados que acaba não sendo desafiadora, não sendo motivadora e desestimulando até a própria equipe em buscar e acaba sendo inócua. Né? Como calcular? Quais são os recursos, quais são os cálculos que a gente pode fazer para ter boas metas, para calcular metas adequadas e aí ter uma ideia do potencial de resultado que a gente pode buscar. Né? Então, fica comigo que o bate-papo hoje é prático, é do dia a dia e com certeza faz uma diferença enorme quando a gente calcula certinho. Se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece daquele pacote básico, né? Dê o seu like agora aí para você evitar de esquecer. Muita gente assiste, gosta e no fim acaba esquecendo de deixar o like. Então faz isso para você não esquecer, já clica ali para você se inscrever no canal, né? Ser um inscrito no canal e no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, vídeo de dicas, o Papo com Lojista, onde a gente aprofunda aqui esse bate-papo mais técnico, né? Pegando um tema da gestão e aprofundando um pouco mais. Isso faz toda a diferença. Tem uma playlist aqui com mais de 150 vídeos, né? São mais de 700 vídeos aqui no canal. Enfim, tem muito conteúdo que a gente produz aqui. Então, é importante você estar acompanhando a gente, questionando, mandando sugestão, analisando e a gente também tem muita coisa gratuita na minha plataforma, no meu site. Né? Acesse aqui falandodeloja.com.br, veja lá, eu tenho um sistema de controle de tráfego, eu tenho um e-book gratuito que a gente distribui, eu tenho um curso na minha plataforma EAD, né? Eu tenho 2 cursos assim que são... fazem toda a diferença. Um é do próprio sistema de controle de tráfego. Você tem um sistema completo em nuvem que não precisa instalar nada, ele é em nuvem, né? É só implantar, medir os resultados e colher os frutos aí, implementar as transformações. Isso é gratuito, está lá disponível e mais do que isso, a gente percebe que não adianta dar a ferramenta se você não tem o domínio da ferramenta. Então, eu também preparei um curso para você... uma parte tutorial, né, orientando como cadastrar vendedor, como cadastrar os motivos de perda de venda, como coletar dados, como alimentar o sistema, enfim, toda essa parte operacional e depois, o mais importante de tudo, como você tirar os relatórios, né, e interpretar os resultados que você coleta para providenciar ações corretivas, encontrar os espaços de melhoria. É por aí que você vai transformar seus resultados, pode ter certeza. E isso é gratuito. Então você tem os vídeos aqui no canal, você tem um Papo com Lojista que a gente aprofunda aqui temas de gestão, falo sobre compras, sobre liderança, sobre gerência de loja, que é outro papo, né? Gerência é administração, liderança é condução de times, de equipes, a parte de retaguarda, DRE, fluxo de caixa. E hoje nós vamos falar sobre cálculo de metas. Mas antes de iniciar, ainda um outro curso que eu tenho gratuito na minha plataforma é um curso de análise de indicadores. É um curso já bastante avançado. Se você já utilizou, já implantou o sistema de controle de tráfego, você consegue medir o próprio tráfego, a taxa de conversão, o ticket médio a partir disso, né? Margem, markup, margem de contribuição, ou seja, você começa a ter recursos muito mais técnicos para fazer emulação de cenários e tal. Isso também está lá gratuito, né? E se você quiser se aprofundar realmente, aí tem todo um ecossistema completo. Tem muita gente que não sabe disso, né? Por isso que eu estou fazendo questão de deixar essa divulgação aqui, que é o meu Exclusive Premium, que é uma plataforma vitalício, né? Com acesso ilimitado e vitalício, com tudo aquilo que você precisa para colher os resultados para a sua loja. Treinamento para gerente de loja, treinamento de liderança, quais são as escolas da liderança, qual é a melhor forma de conduzir, né? O que é nível de maturidade, o que é liderança situacional, enfim, né? Realmente a gente aprofunda, trazendo técnicas, como engajar o time, como motivar, como dar feedback, né? O que é feedback, o que não é feedback, até a técnica de coach, né? Como modelar comportamento, enfim, isso tudo está no meu curso de liderança, que não tem nada a ver com, né, diretamente não, com o meu curso de gerência de loja, que é outro papo. Gerência é administração, está muito relacionado com esse tema que nós vamos desenvolver hoje, que é cálculo de metas, por exemplo, né? Como calcular meta, como capacitar o time, como dar feedback, como fazer reuniões.
quais são os principais indicadores, como acompanhar esses indicadores, como organizar a loja, distribuir tarefas, né? E assim, organizar sessão, vitrine e assim por diante. As rotinas operacionais, você também trabalha com outros canais de vendas, como o WhatsApp, as mídias sociais, como é que você organiza a loja, enfim, né? É sobre administração. Basicamente é isso. E toda a parte de retaguarda financeira. Muita gente, por não ter domínio, não ter noção básica, porque achar que isso é muito complexo, isso é muito difícil, não tem domínio, não tem conhecimento da área financeira, não sabe calcular um DRE, um ponto de equilíbrio, e com isso perde imensas oportunidades, por exemplo, trabalhar plano de pagamento, porque não sabe. A gente sabe que o ticket médio é o grande segredo, é a grande ferramenta, é o grande instrumento de produtividade no varejo. É ticket médio. Né? Por que ticket médio? Porque, veja bem, se você faz a conta de botequim que eu faço sempre e ela reporta, ela mostra, ela deixa claro, né, o impacto que tem o ticket médio nos resultados. Se você faz, por exemplo, se você tem, fazendo conta redonda aqui, se você tem um ticket médio de R$100 e você faz 10 vendas, é óbvio que você vai vender R$1.000. Por quê? Quando vende, em média, você vende R$100. Agora, e se por conta de uma estratégia que eu tenho de alongar plano de pagamento? E esse é um grande desafio que a gente tem na loja. A maioria diz, Melino, mas e aí? Eu vendo, eu parcelo, eu tenho que repor essa mercadoria, eu tenho que pagar o vendedor, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho imposto, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho as despesas operacionais, como é que eu faço? Como é que eu dou equilíbrio para fluxo de caixa? Eu fico preocupado. Então, por não entender como organizar o fluxo de caixa, não sabe fazer esses cálculos, acaba tendendo, puxando muito para a venda à vista. E quem compra à vista, compra pouco. Não é? Eu sempre digo, a diferença entre você comprar uma calça jeans, um tênis, uma geladeira, uma TV de 50 polegadas ou um apartamento, é o quê? É a quantidade de parcelas. Se eu quero vender um apartamento, uma casa, um imóvel, não é? Para alguém da classe média, para um trabalhador, não é? Eu tenho que arrumar um banco, uma financeira e parcelar isso em 30 anos. Não é assim? É assim que funciona. Eu tenho que fazer caber no bolso do consumidor. Aí eu consigo vender. Então, se eu quero vender montantes equivalentes, né, a um carro, a uma TV de 50 polegadas ou a um apartamento, eu tenho que dar um jeito de fazer o meu consumidor comprar. Então, se eu não tiver estratégia, se eu não souber fazer esses cálculos, essas contas, eu acabo potencializando, estimulando a minha venda à vista. É comum eu ouvir de lojista dizer assim para a equipe, né, para não perder a venda, você pode parcelar em até 4, em até 6, olha. Então, o que esses empresários estão dizendo para o funcionário, para o colaborador, para a operadora de caixa, para o vendedor, para o gerente, está dizendo assim, olha, não divida, né? Só divida em último caso. Por quê? Porque está preocupado com o caixa, com fluxo. Eu preciso de dinheiro aqui, porque eu tenho conta para pagar amanhã e tal, porque não sabe fazer gestão de fluxo de caixa. Aí é que está o segredo para você conseguir potencializar faturamento, né? Porque às vezes não é aumentar o movimento, ou seja, colocar mais gente dentro da loja. Não é? Nem sempre é esse o problema. Na maioria das vezes, quando você implementa um sistema de controle de tráfego, como esse que eu deixo disponível na minha plataforma, gratuito, custo zero, é só ir lá e fazer. É só um pouquinho de coragem você quer melhorar, você quer faturar mais, você quer converter mais venda? Então meça, né? Nada que você não meça, você não tem como gerenciar. Né? É impossível gerenciar alguma coisa. Está crescendo? Está baixo? Não sei. Por quê? Porque eu não meço. Né? Veja bem, percebe? Então não faz muito sentido. Tem a ferramenta disponível, meça, a partir daí você vai ter exatamente os indicadores para você saber onde bater. Geralmente é na taxa de conversão, que é baixa, o cliente até entra, mas a taxa de aproveitamento desse cliente que entra, não é? Ela acaba sendo sofrível, insuficiente. E aí você monitorando, você medindo, você vai acabar descobrindo os espaços de melhoria. Porque primeiro é descobrir isso, qual é a sua taxa de conversão. Segundo é por que você perde venda, quais são os principais motivos que você perde venda. Terceiro, por cada elemento da sua equipe. Você vai perceber, se você tem mais de um vendedor, mais de uma vendedora dentro da loja, que eles performam de maneira diferente. E aí você vai começar a descobrir onde é que estão os espaços de melhoria para você trabalhar. É incrível o poder de transformação. E aí, se você vai aprofundando, encontrando os outros espaços de melhoria, como o treinamento, não é? Saber ensinar, abordar um cliente, fazer um processo de sondagem, identificar não o que o cliente quer, mas por que ele quer, quais são os aspectos que esse cliente valoriza nos produtos, você treinando, capacitando, orientando o time nesse sentido. Não é? Ou seja, aprofundando em técnicas de vendas, treinando os produtos, conhecimento de produto dentro da loja,
loja, toda vez que recebe mercadoria, né, apresenta para o time, mostra os diferenciais, características, benefícios, por que você comprou, tendência de moda quando for o caso, estilos, cores, materiais e assim por diante. Ou seja, instrumentalizando, dando repertório para o time saber o que falar, em vez de ficar só mostrando, né? Eu tenho esse aqui também, ó que lindo, ó esse aqui. Né? Por quê? Porque não sabe vender, não sabe pegar o produto, demonstrar, destacar os diferenciais, características, benefícios, vantagens, né? Dar dicas para o cliente, orientar o uso, combinações, manutenção, como isso aqui, se você fizer assim, dura muito mais tempo e tal, conserva melhor dessa maneira, fica sempre bonito, e assim por diante, dependendo do produto, isso faz uma diferença incrível, os clientes ficam com o olho brilhando, nossa, que legal, bacana, não é? Porque vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Percebe o que eu estou dizendo? E isso é com capacitação, é com conhecimento de técnicas de vendas, é com conhecimento de produto e conhecimento da loja, não é? Conhecer as seções, onde é que as mercadorias estão, as políticas, saber fazer um plano de pagamento aqui, fazer o cálculo rapidamente, dar uma informação para o cliente. Isso é transformador. E isso, como é difícil a gente encontrar no mercado. Mais do que nunca, como calcular adequadamente as metas, que eu ainda não entrei no nosso assunto. Mas é porque passa por isso tudo. Concorda comigo? A gente passa por isso tudo que eu trouxe aqui. Isso é fundamental. A gente precisa se capacitar, porque aí perde oportunidades. Né? Aí cria meta e é só desejo, é sonho, é fantasia. Às vezes eu converso com o lojista e digo assim, o que você imagina de meta para o próximo período, para esse próximo ciclo aqui, próximo mês? 10% de crescimento. 10, por que não é 11 ou 12? De onde você tirou esse 10? Mostra para mim. Né? E aí é só um sonho, é só uma fantasia. Percebe? Então, essa é a primeira provocação que eu faço. De onde você vai tirar esse percentual de crescimento? Né? De crescimento ou de redução, enfim. Eu tenho que fazer uma análise. Eu começo fazendo uma análise histórica, uma análise horizontal e uma análise vertical. Né? O que é a horizontal? Como é que a loja vem performando mês a mês. Né? Então eu pego, mês de janeiro, como é que foi o janeiro desse ano em relação a janeiro do ano passado, de janeiro para fevereiro. E aí você vai colocando mês a mês e você vai vendo se a loja está com tendência de crescimento ou de queda em relação ao período anterior. Né? E em relação ao mês anterior, se ela vem crescendo ou caindo. Percebe? Né? Então como é que ela vem performando horizontalmente aqui, né? Ela está com tendência de crescimento, com tendência de queda, e aí eu vou analisar o mesmo mês em anos anteriores, que é o que a gente chama de análise vertical, né? Você vai aprofundar aqui e olhar, o mês que nós estamos, como é que performou o mês passado, o ano retrasado e assim por diante, fazendo as considerações, as ponderações. Quantos dias úteis teve, se teve feriado, algum dia específico que acabou impactando, se teve algum evento na cidade, enfim, não é? Houve algum fator, alguma sazonalidade, algum fator especial que impactou? Não. Né? Teve Copa do Mundo, percebe o que eu estou dizendo? Né? Alguma coisa, esfriou mais, não fez frio, esse tipo de sazonalidades, que são coisas que não são do dia a dia, né, que são temporárias, né, eventuais. Então faz essa análise e tal. Então esse é o primeiro passo para a gente ver tendência. Segundo, aí você começa a fazer cálculos matemáticos. Se você tem, né, vou considerar um cenário ideal e depois a gente vai reduzindo caso você não tenha. Se você tem na sua loja um sistema de controle de tráfego, como eu disse no começo aqui, e se não tem é porque não quer, porque eu tenho disponível no meu site gratuito, né, para você ir lá implantar, fazer o curso, treinar, mostrar para os vendedores, quer vender mais? Eu vou te ajudar, né? Eu vou te dar a ferramenta aqui para você vender, que eu vou descobrir onde está o espaço de melhoria para te ajudar. Né? É isso que na prática que é um sistema de controle de tráfego. E aí você faz isso, você coloca ali e vai analisar, como é que está meu tráfego, a minha taxa de conversão. Essas duas informações são fundamentais. Quantos clientes entram em média na minha loja? Né? Eu não preciso perguntar como é que está o movimento. Né? Eu olho, né? Eu tenho esse controle, eu sei quantas pessoas entraram na minha loja. As que compraram, a gente sempre sabe, é só olhar o relatório de vendas, né? E você tira um relatório de vendas e sabe quantas vendas você fez. Agora, quantas pessoas entraram na loja, a gente dificilmente sabe, a não ser que você tenha um mecanismo de controle, uma ferramenta de controle, senão você não tem, não sabe, não tem essa informação, né? Então, primeiro passo, meça, né? E aí você vai saber quantas pessoas entraram na loja, clientes, né? Não é assim, entrou pai, mãe e filho para fazer uma compra. Ali é um cliente em atendimento, com
3 pessoas. Eu digo isso porque às vezes coloca sensor. O sensor, ele conta as pessoas e não clientes necessariamente, né? Eu estou me referindo a quantos clientes potenciais você entraram na loja e desses quantos você converteu. Essa é a pergunta, que é a sua taxa de sucesso. A sua taxa de conversão. Então, essas são as duas primeiras informações fundamentais para você ter, tráfego e taxa de conversão. A partir daí, você vai perceber que, em média, assim, um número bastante bruto, uma média geral de mercado, a taxa de conversão do varejo, em média, está na faixa de uns 40%. É mais ou menos isso, quando se mede direitinho, quando se faz o controle direitinho. Porque às vezes eu vejo algumas lojas que implantam mais ou menos, não anotam todos os atendimentos, aí dá 70%, 80% de taxa de conversão, e a gente, quando vai medir, vai olhar no pente fino mesmo, olhando com critério, de maneira mais rigorosa, controladinha, a gente vê que não é bem isso, é metade, né? E a prática, eu posso garantir para você, a prática é mais ou menos essa, o número é mais ou menos esse, em torno de 38, 39, 40, 42, nesse intervalo aqui é a taxa de conversão, né? Ou seja, de cada 100 clientes que entram na loja, uma média de 40 compram. O que me conta é que 60 saem sem comprar. Então, quando muitos falam assim, Melina, eu não sei o que acontece e tal, eu digo assim, pois é, se você está com uma taxa de conversão de 40%, né? Você está perdendo oportunidade, o cliente está entrando. Por que você perde venda? Se você monitora e controla, você vai descobrir, né? É falta de mercadoria? É preço? Isso são objeções perfeitamente contornáveis. Falta de mercadoria é vendedor que não sabe fazer a venda alternativa. Geralmente você tem outras marcas, outros modelos equivalentes, que se você souber contornar esse tipo de objeção, a gente converte uma boa parte do cliente que veio procurando determinado produto porque não conhece, ou porque nunca experimentou, ou porque o vendedor não sabe fazer uma venda alternativa, né? Despertar o interesse do cliente, mostrar, tirar a pressão. Às vezes eles colocam pressão. Tira a pressão, não, só para você conhecer, vem cá, deixa eu te mostrar e tal. De repente, quanto tá? E aí prova e morreu. Se você tem um plano de pagamento, um vendedor que sabe trabalhar, né? A probabilidade de você reverter e transformar em sucesso é muito grande. Então, é isso que faz a gente entregar resultados, né? A gente conquistar resultados. E motivação de vendedor é venda. Quanto mais vende, mais quer vender, mais quer trabalhar, mais se disponibiliza, né? Enfim, então, quando você está fazendo o cálculo de meta, se você tiver controle de tráfego e taxa de conversão, você começa a analisar, bom, quantos clientes estão entrando na loja em média e por quantos eu estou convertendo. E o segundo bloco de informações é ticket médio, né? Então, se eu sei quantos clientes entram, desses que entram, quantos compram, e quando compram, quanto que compram, né? Quanto gastam comigo, eu já tenho uma ideia. Bom, eu vejo quantas vendas eu estou fazendo, e aí eu vou estabelecer o quê? Quantos vendedores eu tenho? Bom, vou fazer de trás para frente, para a gente depois analisar como é que você faz o cálculo assim. Eu analisei o mês passado, né? A minha tendência de crescimento vem aí na faixa de 10%. Está crescendo aí mais ou menos 10%. Aí eu olho o ano passado, eu vendi 90 mil nessa loja. Bom, então considerando aí essa taxa de crescimento, etc. e tal, o aumento médio dos produtos que, né, a inflação ela provoca uma subida de preço, etc. Quantos clientes estão em média estão entrando? A conta é simples de fazer. Se você está estimando dentro dessa curva um crescimento de 10%, então você vai, eu devo vender 100 mil esse mês, né? 100 mil esse mês, tá? Fazendo assim. Mas quantas vendas eu fiz o ano passado? Qual é a tendência? Qual é a quantidade de venda? Né? Quantos clientes estão entrando na minha loja? Qual é a minha taxa de conversão? Se a minha taxa de conversão é 40%, eu quero vender, eu vou trabalhar 25 dias úteis esse mês. O mês, considerando aqui, não trabalho domingo, e esse mês tem 5 domingos, o mês tem 30 dias, então eu vou trabalhar 25 dias no mês, né? Em média, eu tenho 40% de taxa de conversão, né? 40% de taxa de conversão quantos clientes entram em média por dia na loja? Entra uma média de 10 clientes, então eu tenho feito 4 vendas por dia. Percebe o que eu estou dizendo? Você começa a fazer essa conta. É claro que eu estou fazendo aqui, ela vai dar um valor muito alto, porque se você tem que vender 100 mil no mês, em 25 dias, você tem que vender 4 mil por dia, né? 4 mil por dia. Então, quantos clientes entram na loja? entram 100 clientes por dia, vamos para uma conta mais razoável. Entram 100 clientes por dia. Se eu estou fechando 40%, eu estou fechando 40 vendas. Se eu preciso vender 4 mil, como é que está meu ticket médio? Meu ticket médio é R$100. Então eu vou bater a meta.
Entram 100 clientes, em média, estão entrando. Como que eu sei? Porque eu tirei meu controle de tráfego e olhei, né? Se você não tem um controle de tráfego, aí você tem que fazer o contrário. Como é que está seu ticket médio? Ah, meu ticket médio hoje está em média de R$100. Beleza, R$100. Eu tenho que vender quanto? Eu tenho que vender 100 mil, porque meu ticket está 100, eu venho fazendo 40 vendas em média por dia, então eu vou vender 4 mil por dia, em média, vezes 25 dias que eu vou trabalhar, eu vou vender 100 mil. Eu tenho quantos vendedores? Ah, eu tenho 2 vendedoras na minha loja, então cada vendedora vai vender 50 mil, percebe? E aí eu distribuo pela quantidade de dias, divido isso pela quantidade de dias e eu vou ter minha média diária de vendas. Divido pela média de quantidade de vendas em média que eu faço. Como que eu faço? Divido pelo ticket, né? Se o ticket é R$100 e essa minha vendedora tem que vender 2 mil, eu divido 2 mil por 100, eu vou chegar a um número. 20 vendas que ela faz. Quantas vendas por dia ela vem fazendo? Percebe? E aí você começa a olhar para ver se está racional, se está razoável. Senão fica maluco. Às vezes você, não, tem que vender tanto. Eu estou acostumado a chegar em loja e perguntar assim, tá, qual é a sua meta? Minha meta é X. Ok, como é que está seu ticket médio? Tá, às vezes nem sabe, né? A gente tira o relatório e olha, seu ticket médio aqui é tanto. Ok, quantas vendas você tem que fazer no mês então? Eu tenho que dividir a sua meta pelo ticket e eu vou ter a quantidade de vendas que você tem que fazer. É simples assim, é matemático. Quantos dias do mês você vai trabalhar? É loja de shopping? Vai trabalhar os 30 dias? É loja de rua? Fecha domingo? Enfim. Né? Quantos dias? Vou trabalhar tantos dias. Ok? Então eu divido essa quantidade de vendas pela quantidade de dias e eu vejo quantas vendas eu tenho que fazer por dia. E aí eu tiro um relatório e vejo quantas eu estou fazendo em média, para saber se é razoável. Ou se você vai ter que melhorar algum número. Porque se isso não for suficiente, o que é que você vai melhorar então para atingir essa meta? Ou você melhora a sua taxa de conversão, se você está medindo, você tem como, né, colocar foco, colocar energia, capacitar o time, fazer acompanhamento, descobrir quais são as principais objeções que estão impactando, que estão fazendo com que meus vendedores percam venda e vou ensaiar, treinar, acompanhar aqui para melhorar essa performance. Com certeza melhora minha taxa de conversão. Se eu não melhorar nenhum outro indicador, a minha venda vai subir. É simples assim, é matemático, né? Agora, eu posso trabalhar ticket médio, porque vou trabalhar treinamento de técnicas de vendas, eu vou fazer treinamento de conhecimento de produto e vou aqui disponibilizar um plano de pagamento mais agressivo para minha vendedora, para o meu vendedor parcelar mais e puxar o ticket. Com isso, o meu faturamento vai subir, o ticket médio vai subir. Se eu melhoro a minha quantidade de vendas, porque eu melhoro a minha taxa de conversão, e se eu melhoro o ticket, isso é uma exponencial, né? Eu tenho loja, eu conheço loja, assim, N histórias que a gente acompanha, de loja que multiplica o faturamento, assim, porque começa a trabalhar com esses dois indicadores. Veja bem, falta um terceiro aqui que eu não trabalhei, que é a quantidade de clientes. Então, ainda que eu não melhore a quantidade de clientes que entram na minha loja, se eu melhorar a minha taxa de conversão, ou seja, da quantidade de cliente que entra na minha loja, eu consigo converter mais e quando eu converto, eu melhoro o ticket, eu vendo mais para esse cliente que já compra na minha loja por conta de capacitação do vendedor, conhecimento de produto, plano de pagamento. Esse tripé, se eu trabalho isso, eu multiplico o faturamento e aí eu detono as minhas metas. Percebe o que eu estou dizendo? Esse é o caminho das pedras. Quer se aprofundar? Quer se especializar? Quer ter ferramenta prática? Quer bater meta? Quer superar meta? Quer ganhar dinheiro? Não é? Acesse a minha plataforma e conheça todo esse ecossistema. Está lá à sua disposição. E com um pequeníssimo investimento, você ainda tem acesso à minha plataforma exclusiva e premium, que é vitalícia. Tem tudo o que você precisa. Não é? Toda a parte financeira, parte de compras, gestão de loja, técnicas de vendas, enfim, o que você precisa é um ecossistema completo para que você performe em alto nível. Capacite o seu time e se capacite de maneira autônoma, de maneira independente, de maneira simples, prática e rápida. É assim que funciona. Você vai dando passos e crescendo, de maneira natural, de maneira permanente, de maneira constante. É assim que você consegue enfrentar esses novos desafios do mercado. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.